Olá pessoal, vamos dar continuidade então com a nossa formação aqui de cerimoniários e vamos continuar o estudo sobre o documento Sacrosanto Concílio. Já começamos na primeira parte, falamos da introdução, falamos do primeiro e do segundo capítulo. Agora nós vamos continuar falando do terceiro capítulo. Repito, se você ainda não leu, eu já expliquei nessa playlist de formação de cerimoniários aqui do nosso canal. Eu expliquei num vídeo específico como você pode estar baixando através da internet. Ou, caso queira, além dos PDFs, dos slides que eu apresento aqui dessa formação e também dos livros que eu vou passar, se você quiser eu posso dar pessoalmente para você, só você me chamar lá no direct do Instagram, passo o número, o contato e depois eu envio para você através do WhatsApp. Então, capítulo 3, vamos continuar, que tem como título os outros sacramentos e os sacramentais. Os sacramentos e sacramentais são coisas parecidas, até o próprio nome ele já é igual, mas aí nós temos que ter uma distinção, porque um complementa o outro. Então, os sacramentos que nós conhecemos são os 7. Tem o sacramento do batismo, crisma, confissão, eucaristia, etc. E eles são instrumentos que nos ajudam na nossa salvação, são essenciais para a nossa salvação. Através dele nós buscamos ser santos e adquirimos o nosso reino nos céus. O reino de Deus, que por sermos filho dele, também pertence a nós. Já os sacramentais, eles são acessórios, digamos, entre aspas, que estão ligados diretamente com os sacramentos, alguns, mas que também nos auxiliam na nossa vida, na nossa fé, intensificam a nossa fé. Por exemplo, a água benta, ela está diretamente ligada a um sacramento, que é o batismo. A água benta é um sacramental e ela também está ligada ao sacramento e ambos nos ajudam na nossa salvação. Então vamos continuar aqui. No slide nós temos aí o número 59 por primeiro, que diz sobre a natureza dos sacramentos. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, enfim, a prestar culto a Deus. Mas como sinais tem também a função de ensinar. Não é só salvar, mas também ensinar aqueles que não sabem. Já o número 60, que também fala sobre a natureza dos sacramentais, diz o seguinte: os sacramentais são os sinais sagrados pelos quais, de certo modo, a imitação dos sacramentos se significam realidades, sobretudo de ordem espiritual, que se obtém pela oração da igreja. Então, tá aí a natureza dos sacramentos e sacramentais. Outro ponto agora que nós vamos ver também desta instrução é o 65, que fala sobre os elementos particulares em terra de missão. Eu não estou, como já falei no primeiro vídeo, não estou colocando todos os parágrafos. Cada enumeração dessa é um parágrafo, como se fosse o catecismo da Igreja Católica. Por isso que é bom que você leia todo o documento, porque vai ter algumas partes que eu vou pular. Eu estou apresentando aqui as principais. O 65 diz o seguinte: em terras de missão, além dos elementos próprios da tradição cristã, sejam permitidos os outros elementos de iniciação usados por cada um desses povos, na medida em que puderem integrar-se no rito cristão, segundo os artigos 37 e 40 dessa Constituição, que nós já vimos no vídeo passado, se eu não me engano. Mas aqui na instrução tem falando sobre essas adaptações, de acordo com o povo, que é feita, etc e tal. Então, é basicamente isso. Se você vê em alguma localidade a igreja utilizando outro, além da água benta, da pia batismal, ou do batistério, etc, da piscina, utilizando outros elementos, por exemplo, alguns lugares utilizam uma vela, o terço, a Bíblia, e isso tudo serve como instrumento de evangelização também de cada povo, porque varia de cada povo. Então, não é algo que é anulado pela igreja, mas pelo contrário, é também aí permitido. Sobre o número 68 diz o seguinte: adaptações do rito do batismo. Componham-se para casos de grande número de batizandos, o rito do batismo deve figurar as adaptações necessárias, que se utilizarão segundo o critério do ordinário do lugar. Isso nós já temos, porque como eu falei para vocês, essa instrução é lá do Concílio Vaticano II, então o que era para ser alterado através dessa instrução aqui, já foi alterado. Algumas coisas ainda podem ser alteradas,
mas o caso do batismo para várias pessoas já foi alterado. Por exemplo, não vai ficar falando o que vocês querem, o que você quer para o seu filho e perguntando de pai, que é o batismo. Não, faz uma pergunta e todo mundo responde junto, que é para agilizar o processo do ritual, para não ficar muito longo e se estender. Compõe-se também um rito mais breve, que pode ser usado principalmente pelos catequistas em terras de missão, e em geral em perigo de morte, pelos fiéis na ausência de um sacerdote ou diácono. Algo importante aqui que eu sabia que isso poderia acontecer, mas ainda não tinha, antes de estudar para ser cerimoniário, etc., não tinha ainda visto em algum documento da igreja, e este é o documento que fala sobre as pessoas que não são ordenadas, não são padres, não são diáconos, etc., podem batizar uma criança. Isso em caso de morte, em perigo de morte. Acontece muito aqui na minha região, a região amazônica, as pessoas ribeirinhas que vivem em terras, em cidades, como se fossem pequenos clãs, afastadas da civilização, afastadas de uma paróquia, onde tem ali um padre, um pároco, etc., trabalhando. Elas podem sim batizar os seus filhos, isso com um rito breve que pode ser formulado pelas igrejas, que com certeza já foi formulado, já que essa instrução é antiga, e elas podem se batizar. Por exemplo, pegar uma água. Normalmente eles deixam a água abençoada. Quando o padre vai visitar uma vez por ano, eles pedem para o padre abençoar. O padre abençoa bastante água para ficar por ano todo, até a próxima vez que o padre for chegar. Então eles podem pegar a água, nascer uma criança, eles podem batizar essa criança. E aí eu batizo em nome do Pai, Espírito Santo. Amém. E aí, sim, a criança vai ser batizada. Mas nós vamos ver logo em seguida o que deve ser feito também. Já aqui nesse próximo parágrafo 69 diz o seguinte: rito para suprir as cerimônias omitidas no batismo. Então, aquelas cerimônias que não foram feitas solenemente, como normalmente nós vemos. Por exemplo, a pessoa lá de uma comunidade onde não tem padre batizou por causa do perigo de morte, etc e tal, que em vez de morrer sem batismo, a família dela batizou. Então, não teve aquela cerimônia toda que tem no ritual que nós conhecemos do batismo. E aí a igreja, então, compõe um novo rito em que se exprima de um modo mais claro e apropriado que uma criança batizada com um rito breve, ou seja, esse que a gente acabou de falar, já foi recebida na igreja. Então, assim que ela ter contato com o padre fala, você já foi batizada? Assim, então nós vamos fazer um rito em que nós só vamos mostrar para a igreja de forma clara que você já foi recebida pela igreja, já faz parte da igreja e do corpo de Cristo, então também já é filha de Deus. Aí, de um modo igual, para aqueles que tenham sido validamente batizados, se convertem à religião católica, ou seja, aqueles que eram protestantes ou muçulmanos e etc., prepare-se um novo rito para significar que são admitidos à comunhão da igreja. E esses ritos todos já foram feitos, porque, como falei, são instruções antigas. Agora, no parágrafo 73, sobre a exunção dos enfermos. Os anteriores falam sobre a confirmação, sobre a penitência, sobre a bênção da água. Aí você vai lendo. Agora eu estou só marcando umas partes que eu achei mais importante. A extrema-unção, também conhecida como unção dos enfermos, tá? Então você tem que saber, a extrema-unção e unção dos enfermos é um sacramento, assim como o batismo. Não é um sacramento só dos que estão nos últimos momentos da vida. Muitas pessoas se confundem. A maioria pensa que só recebe a unção dos enfermos quando a pessoa está lá no finalzinho da vida, já tem certeza que vai morrer. Mas não é esse o caso. O tempo oportuno para receber tem o seu início quando o fiel começa a estar em perigo de morte por doença ou por velhice. Uma pessoa que está com o início do câncer. Câncer não tem cura. Então, ela já pode receber a extrema-unção, mesmo quando ela já sabe que ela tem perigo de morte por doença, porque o câncer ele pode piorar a qualquer momento, ou então por velhice. Então, quando a pessoa já está velha, 95 anos, 96, no caso do meu avô, e aí ela pode receber a unção dos enfermos. Não é só esperar ela ficar de leito, não, porque ela pode morrer a qualquer momento também. Ela velha pode morrer a qualquer momento, não só por velhice, mas pode, por exemplo, cair. Um ser humano fica frágil, então se cair, acontecer uma queda, bater a cabeça, ela pode morrer. Então ela já pode receber a unção dos enfermos a partir do momento em que começa a estar em perigo de morte por doença ou por velhice. Já no parágrafo 77 diz a respeito do matrimônio. Se em algumas regiões estão em uso outros louváveis costumes e cerimônias na celebração do sacramento do matrimônio, ou seja, do casamento,
É desejo veemente do Sagrado Concílio que se conserve em alguns locais, saindo já do rito do matrimônio, né? Mas dentro da igreja jogam arroz, dentro do matrimônio se beijam, pode beijar a noiva, etc. Isso são coisas aplicadas de cada região, então podem ser conservados, podem continuar dentro do ritual desde que não fira a fé católica e nem o ritual. O número 81 fala sobre o rito de exéquias, né? Quando o padre já está ali fazendo as orações pela alma da pessoa que acabou de falecer com o corpo da pessoa ali presente. O rito das exéquias deverá exprimir de um modo evidente o sentido pascal da morte cristã e deverá adaptar-se melhor às situações e tradições das várias regiões, também na cor litúrgica. Um caso importante também que vocês sabem. Aqui no Brasil, qual é a cor litúrgica que pode ser usada no rito da exéquia, que representa o luto, a morte, a penitência e a oração piedosa pela alma de certa pessoa, que é utilizado nos rituais de exéquia de cor presente. Qual é esta cor? Se você respondeu roxo, você acertou. Roxo ou preto, né? Preto também pode ser utilizado. O roxo ou preto, mas na maioria das dioceses é utilizada a cor roxa. O preto não é muito utilizado aqui no Brasil, mas tem sim bastante igreja que utiliza a cor preta. Muitos padres utilizam. Agora, em outros países, se eu não me engano, no Japão, a cor não é a roxa. A cor é a branca. Se eu não me engano, é no Japão que a cor branca lá pro outro lado do mundo, ocidente, a cor branca ocidental, oriental, acho que é ocidente mesmo. A cor branca ela é utilizada nesses ritos de exéquias. O branco significa penitência, se eu não me engano. Então varia, de acordo com cada tradição, com cada região, a cor litúrgica também pode variar. E o rito de exéquia, no rito de exéquia. Agora no capítulo 4 nós vamos ver sobre o ofício divino. Para quem não sabe, o ofício divino é a liturgia das horas. É importante que vocês saibam como que se reza, não que vocês devem rezar. Mas a igreja, como nós vamos ver em breve, ela orienta que os leigos também rezem a liturgia das horas, não só com o padre, com outros, mas também sozinho. Antes de dormir, por exemplo, é bom que se tenha um costume de rezar as completas, que é a liturgia, é a oração, é uma das orações da liturgia das horas que a gente faz durante o dia, lógico, ou melhor dizendo, durante a noite, antes de dormir. Então, antes de dormir é bom que vocês rezem as completas. Ao longo do dia, ao entardecer as vésperas, ao amanhecer as laudes, a hora média ao longo do dia, o ofício das leituras, etc. Então nós vamos ver o que isso significa e quais são as normas também que é bom que o cerimoniário conheça. O ofício divino. Vamos começar pelo parágrafo 84, que fala sobre que o ofício divino, segundo a tradição cristã, a antiga tradição cristã, é constituído de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado por meio de louvor a Deus. Então o ofício divino, logicamente, é isso. É um conjunto de salmos e orações com leituras também da Bíblia, lógico, que ao longo do dia, o padre, ou a pessoa que vai rezar, ela vai louvar a Deus com essas orações, salmos e leituras. Meditações, com preces, com hinos e etc. Hinos, etc. Outra coisa também importante, que a liturgia das horas se chama assim porque é das horas, não é de uma hora em si. Então, quando você vê uma pessoa rezando a liturgia das horas, tudo no mesmo horário, eu aconselho que você aconselhe esta pessoa, ou se você mesmo não faz isso, se você não é um religioso que é obrigado, né? Porque nós vamos ver que os religiosos são obrigados, por amor, a rezar a liturgia das horas. Se você faz tudo no seu horário, não faça isso. A liturgia das horas, ela é de todas as horas, não é só de uma hora específica, porque tem gente que reza todas as horas, ou pelo menos a maioria, menos a completa, só pela parte da manhã. Não, reze as vésperas à tarde, as laudes de manhã, a hora média, nos horários da hora média. O ofício das leituras pode ser rezado em qualquer momento, mas os demais não. Cada um tem o seu horário. É claro que existem casos e casos. Por exemplo, numa missão, o padre ele pode, e se for viável, rezar a maioria num só horário, porque no outro ele vai estar
viajando, etc., vai estar celebrando missa e tudo mais, ele pode adiantar um pouco ou deixar para depois da celebração. Então isso pode acontecer também. Então não devemos generalizar. Temos que ter consciência de cada caso, porque cada caso é um caso. O parágrafo 89 já fala a respeito das orações. Quais são elas? Vamos lá. Por isso, a reforma do ofício observam-se as seguintes normas. As laudes. As laudes, elas são a oração da manhã, enquanto as vésperas, elas são a oração da tarde. Elas são as principais horas da liturgia das horas. As laudes e as vésperas. As laudes, ela é feita até 9 horas, desde quando você acorda até 9 horas da manhã, e as vésperas a partir do entardecer. Véspera, todo mundo já conhece que véspera é entardecer, né? Então, as vésperas são feitas mais ou menos ali a partir das 4 horas, 4 e meia, até as 6 horas da tarde. As laudes significa louvor, se eu não me engano. Louvor ou salmo, alguma coisa do tipo, louvor a Deus, que também são feitas pela manhã. Elas são iguais, não são totalmente iguais, são parecidas. A estrutura delas são parecidas. Tem as preces no final, tem o hino no início, com 3 salmos, com uma pequena leitura também depois dos salmos, com o Pai Nosso e com a oração final. Então a estrutura delas são parecidas. Já as completas, elas devem organizar-se de modo a condizer com o fim do dia, ou seja, antes de dormir. As completas, elas são mais breves, né? Porque a pessoa já está cansada, então ela é mais breve. C. A hora que se chama matinas, embora no coro conserve-se sua índole de louvor nocturno, ou seja, de madrugada, acompanha-se de modo que se possa rezar qualquer hora do dia, e tenha menos salmos e leituras mais extensas. Essas daí é conhecida também como ofício das leituras. Ela, normalmente pelos monges, etc e tal, as pessoas do coro, né, os monges, as monjas, as pessoas que vivem clausuradas, etc e tal, eles rezam em união, eles rezam sempre juntos, de madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Alguns padres também têm esse costume, 5 horas da manhã eles levantam e rezam o ofício das leituras. Mas ela pode ser rezada pelos demais clérigos que não façam parte do coro, qualquer dia, qualquer momento do dia. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, de noite, etc. A hora de prima será suprimida. No coro mantenham-se as horas menores de Tessia, Sexta e Noa. Noa, eu não sei se é por causa do vocabulário dessa instrução que é um pouco antigo, né, da nossa edição aqui, que eu estou lendo, que pedi para vocês lerem também, mas eu conheço como nona, né, Tessia, Sexta e Nona. Fora do coro, pode escolher-se uma das 3 horas para que melhor corresponda à hora do dia. Então nós temos as horas menores, conhecidas como hora média, porque é a hora menor. São bem pequenas, são bem curtas também, assim como as completas. Tessia, 9 horas da manhã. Sexta, meio-dia. E nona, 3 horas da tarde. Então, digamos que, vamos imaginar de 3 em 3 horas. Então, o pessoal do coro, eles devem rezar 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Os outros que não são do coro, e nós vamos ver quem é e quem não é do coro, eles podem escolher uma dessas 3 só. Ou rezam 9 horas da manhã, ou rezam meio-dia, ou rezam 3 horas da tarde. Normalmente eles rezam meio-dia, antes do almoço, nos seminários, etc. Agora vamos para o parágrafo 91, que diz sobre os salmos. Para que o curso das horas proposto no artigo 89 possa realmente ser observado, distribuem-se os salmos não por uma semana, mas por um espaço de tempo mais longo. E nós temos o saltério. O saltério é um conjunto de salmos, são os salmos distribuídos em 4 semanas. Tem a primeira semana do saltério, a segunda semana do saltério, a terceira semana do saltério e, por fim, a quarta semana do saltério. Todos os salmos distribuídos nessas semanas. Digamos que é como se fosse o ano A, B e C. Esse ano é o A, o ano que vem é o B e o outro ano é o C, aí começa tudo de novo. Então, no ofício divino, na liturgia das horas, essa semana, digamos que é a primeira do saltério, a outra que vai entrar é a segunda semana do saltério, a outra a terceira semana do saltério e a outra a quarta, e começa tudo desde o início, desde o primeiro, e vai para o segundo, para o terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. E cada semana possui os seus dias, tem o domingo, tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado.
E cada dia desses possui as suas orações da liturgia das horas. Tem, digamos, domingo, temos as vésperas, temos também depois as laudes, o invitatório, as laudes, as completas, o ofício das leituras, etc. Então nós temos aí ao longo do saltério essas divisões de primeira, segunda, terceira e quarta semana, e dentro de cada semana os seus dias com suas respectivas orações. O parágrafo 85 fala sobre a obrigação do ofício divino. As comunidades obrigadas ao coro, que nós vamos ver quem são, além da missa conventual, têm o dever de celebrar diariamente o ofício divino no coro desta forma, ou seja, em união. O ofício completo, o ponto A, ofício completo, as ordens dos cônegos, os monges, as monjas e outros regulares que por direito ou constituição estão obrigados ao coro. Então, estes são obrigados a rezar todo o ofício. Todo. As horas menores lá, todas as 3. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Fora as outras, que todo mundo é obrigado. Todo mundo religioso, né? B. Os cabidos das catedrais ou das colegiadas, a parte do ofício que lhes são imposta por direito comum particular. Então, os cabidos das catedrais e das colegiadas, eles também são obrigados àquela parte que lhe impõe. Alguns são obrigados a rezar todas, outro, como o padre, pode escolher uma das 3. C. Mas todos os membros dessas comunidades que receberam ordem maiores ou fizeram profissão solene, à exceção dos conversos, devem recitar em particular as orações canônicas que não celebram no coro. Então, todos que fizeram a profissão, que são religiosos, são obrigados a rezar o coro. O seminarista, ele não é obrigado a rezar, até que, se ele for religioso, até que ele professe solenemente seus votos perpétuos. Aí ele é obrigado a rezar. A não ser que, a partir do momento que ele professar os seus primeiros votos, que são renováveis, de 1 em 1 ano, eles podem, ou 3 em 3 anos, eles podem, se a instituição dele obrigar, rezar também por obrigatoriedade. Os demais que não são obrigados e podem ou não rezar, porque eles estudam em faculdade, etc. O parágrafo 96 diz o seguinte: os clérigos, ou seja, os padres, etc., diácono, bispo, não obrigados ao coro, que não são os ordens dos cônegos, os monges e as monjas, se receberem ordens maiores, são obrigados a recitar diariamente, ou em comum ou individualmente, todo o ofício segundo a norma do artigo 89. Mas se não forem obrigados ao coro, eles podem rezar todas as orações, mas na hora média eles podem escolher entre 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde. E não são obrigados a rezar todas as 3, como os monges são, por exemplo. Agora vamos para o parágrafo 97, que diz sobre as comutações. Em casos particulares e por justa causa, os ordinários podem dispensar os seus súbitos a obrigação de recitar o ofício, total ou parcialmente, ou comutá-lo. Por exemplo, também, um padre que ficou doente, internado, ele não tem condição de rezar, então o seu superior, se for religioso, o superior dele pode dizer que ele dispensar, né, das orações. Você não precisa ficar rezando, então, porque ele tem, por exemplo, em caso de coma, ou então muito doente, debilitado, que não tem como ler, etc e tal, porque é impossível decorar. Aí, então, eles podem ser dispensados. Ou então também pode acontecer, não sei se vocês já viram, se verem, não acho que seja um abuso, né, uma heresia, etc. Pode, dentro da missa, também rezar uma parte da liturgia. Por exemplo, missa de manhã, pode rezar no lugar do ato penitencial uma parte da liturgia das horas. E aí já serve também como sido obrigado, como já sido feito. Por exemplo, o padre, que é obrigado a rezar a liturgia das horas, ele é obrigado a rezar as laudes. Laudes e vésperas são obrigatórios para todos. São as principais horas. Então, eles podem rezar dentro da missa, algumas partes. E aí ele já não vai precisar rezar novamente, fora da missa. Ele já rezou dentro da missa. Isso no ato penitencial, que é feito. Então vamos passar para o parágrafo 100, que diz sobre os fiéis e ofício. Essa parte que é importante também. Empenham-se os pastores de almas, os padres, os bispos, para que nos domingos e festas mais solenes se celebrem em comum na igreja as horas principais. Quais são as horas principais? Se você disse laudes e véspera, você acertou.
que já falei aqui um monte de vezes. Então, as laudes principais, especialmente as vésperas. Recomenda-se, as vésperas são de qual horário? Qual horário que a véspera é feita? Se você respondeu que é o entardecer, você acertou. Recomenda-se também aos leigos que recitem o ofício divino, quer juntamente com os sacerdotes, quer uns com os outros, ou mesmo em particular. Então, os leigos também, como nós, cerimoniários, podemos recitar. E é bom, a igreja recomenda que a gente reze particular, ou com os sacerdotes, ou com os outros. Por exemplo, aqui na minha paróquia, os coroinhas, cerimoniários, antes da missa, 30 minutos antes da missa, começa o terço. Aí o padre fica rezando o terço. Um padre, quando estão os dois, né, que são durante a semana, um padre fica puxando o terço lá com os fiéis que vão chegando antes da missa. Outro padre fica no confessionário. E os coroinhas cerimoniários que vão servir naquele dia, que chegaram, já vão começar, e já vão, em vez de rezar o terço com os fiéis, rezam a liturgia das horas. Então eles vão e rezam a liturgia das horas. A gente reza a liturgia das horas fora da igreja, dentro da igreja, etc. Agora vamos para o parágrafo sobre a 101, que eu não coloquei, mas é importante também, sobre a língua do ofício divino, que eu já falei para vocês. Os monges e os membros do instituto, eu falei para vocês que pode ser traduzido para o português, né, no caso do Brasil. Mas olha só, importante. Quanto às monjas e os membros dos institutos de perfeição, homens não clérigos ou mulheres, o superior competente pode conceder-lhes o uso da língua vernácula, que é, no caso do Brasil, a língua vernácula é o português, no ofício divino, mesmo para a celebração coral, desde que a versão seja aprovada. Então é preciso ser aprovado pela igreja a tradução dos textos. Outros já rezam mesmo em latim.